Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de risos, de resenhas, e hoje, mais uma tragédia do nosso bardo, William Shakespeare. A obra será Rei Lear. Vamos conversar sobre envelhecer, sobre lucidez, sobre loucura, sobre sabedoria ou falta dela. O livro é sensacional. Para tanto, Enzo, roda a vinheta. Olá! Rei Lear. Aí você fala assim, Adriana, você prometeu uma comédia e trouxe mais uma tragédia. Sim, essa é uma leitura sobre a qual eu falei para vocês no nosso vídeo de férias, quando eu falei das leituras de agosto e do segundo semestre. Então foi uma leitura que eu fiz muito recentemente. E ela aqueceu tanto a minha cabeça que eu li também, virá semana que vem, o Rei Lear da Steppe, que é uma peça, não, aqui no caso é uma novela do Turgenev, baseada no Rei Lear do Shakespeare, que baseou um monte de outras coisas. Então, assim, é uma peça muito importante, portanto, segura aí um pouquinho, logo viram comédias, mas vamos fazer mais uma tragédia. Sim, vai sair sangue do vídeo de novo, mas sairão, assim, tantos ensinamentos. Fica comigo que vale muito a pena. Bom, sobre William Shakespeare. A gente tem aqui no canal Júlio César, uma peça histórica, temos Hamlet e Otelo, duas tragédias seminais muito importantes, e eu contei a história do Shakespeare, né, nesses vídeos, especialmente no Júlio César, que foi o primeiro. Mas para você que está chegando agora, eu vou dar uma palhinha. William Shakespeare nasceu em 1564, então a gente está falando de século XVI, segunda metade, Inglaterra elisabetana, o período de ouro, ou seja, um momento de muita instabilidade política. Ele nasceu nesse período, um momento de muita instabilidade política. A Elizabeth era filha do rei Henrique VIII com Ana Bolena, chegou ao poder por caminhos meio estranhos, como aconteceu muito em todas as monarquias naquele período. Mas, assim, era um momento em que essas questões políticas não podiam ser discutidas abertamente. Então, o Shakespeare trouxe isso para o seu teatro, especialmente para as peças históricas e para as tragédias. Há discussões políticas nas comédias também, mas isso vem numa pegada diferenciada. Aguenta aí que a Comédia dos Erros, Mercador de Veneza, que não é tão comédia assim, A Megera Domada, tá? Então teremos aí as comédias. Nesse momento, vamos de mais uma tragédia. Então, só para falar rapidinho do Shakespeare. Nasceu ali na segunda metade do século XVI, vai nascer numa cidade pequena chamada Stratford-upon-Avon. Enzo? Ele também morre nessa cidade, mas a sua carreira se faz em Londres. Aí ele vai montar uma companhia de teatro, vai ter o próprio teatro, que é o The Globe. Temos a foto do teatro aqui, existe até hoje, as peças são encenadas lá. E existe no mesmo formato, né, no qual esse teatro foi criado. O Shakespeare escrevia, vendia suas peças, ele foi diretor, ele atuava, então ele fazia de tudo um pouco ali para o teatro funcionar. Era casado com Anne Hathaway, aí eu fiz a brincadeira, vou repetir, não é a atriz. Tá? E aí tem aquela fofoquinha que eu já contei, que o marido dela lembra muito o Shakespeare, tá aqui a foto, mas tá aqui na capa do livro, tá? Lembra muito o Shakespeare, então tem toda uma teoria estranha aí com relação aos dois, mas não. A Anne Hathaway, com quem o Shakespeare foi casado, é essa. E, da mesma forma que a esposa do Tolstói, por exemplo, ela teve muita importância. Sobre a importância de Sofia na obra do Tolstói, eu falei aqui no nosso vídeo do Guerra e Paz. Mas sobre o Shakespeare, a Anne teve muita importância na obra dele. Falam que o casamento foi meio diferente, porque ela é mais velha que ele, ela teria se casado grávida,
Então era meio fora dos padrões do momento. Dizem que ela não teria ido para Londres, mas há fontes que indicam que sim, ela foi para Londres com ele, ficou um tempo com ele lá. Então há várias coisas em torno desse casal, mas o que nos importa, ela foi muito importante na obra dele. Tiveram 3 filhos e quando um desses filhos morreu, o filho do Shakespeare morreu, ele tinha pouca idade, 8, 10 anos, era bem novinho. A partir desse momento, as peças do Shakespeare ficaram mais sombrias. E a gente está no momento do final, quando essa peça, por exemplo, é de 1603 a 1606. Essas datas indicam primeira encenação, o primeiro fólio, a publicação inicial, quando a peça apareceu. Não há muita certeza sobre essas datas, então a gente está nesse período. O filho dele já teria morrido. O mesmo acontece com Hamlet e com Otelo. Então são peças em que há mais do que a questão da tragédia, temas bastante pesados serão explorados. Então vamos aqui ao Rei Lear. As peças do Shakespeare, a obra dele de uma forma geral, quando a gente está falando de teatro, tá? Não estou pensando na lírica, a gente está falando de teatro, tem bases anteriores. Ele pesquisou na história, ele pesquisou na ficção e trouxe elementos dessas pesquisas para como pontapé, tá? Como início para suas peças. Para essa, a obra chama-se, tem aqui a minha cola, Histórias dos Reis da Bretanha, vou colocar a capinha, de Geoffrey Monmouth. Eu tô gastando em inglês, né? O Luiz tá lá com uma cara de orgulho. Que aparece também como Godofredo Monmouth, tá? Que vai contar, é um livro de história mesmo, e ali há um Rei Lear, que vai ter atitudes que darão a ideia para o que o Shakespeare vai desenvolver aqui. Falei para vocês que vamos falar sobre envelhecer, sobre sabedoria ou falta dela, sobre lucidez crítica, sobre loucura crítica e sobre pouca ou nenhuma lucidez. Mas a história que vai nos levar a essa discussão é a seguinte. Rei Lear, já idoso, decide dividir o seu reino entre suas 3 filhas. Aí a gente já tem um complicador, né? Não tem nenhum filho homem para ser herdeiro. Então, quem herdaria junto com as filhas são os homens, os maridos. Mas, volta lá. Então, ele vai dividir sua terra entre as 3 filhas. Por que isso? Porque ele acha que ele já está muito velho, que ele tem que olhar para a morte, que ele tem que refletir sobre outras coisas. É o rei que não quer mais reinar. Mas a gente vai perceber que o título ele vai querer manter. Bem, ele decide então dividir as suas terras. Qual vai ser o critério? A maior porção vai ser dada para a filha que o amar mais. E como ele vai medir isso? Ele vai pedir que cada uma das filhas fale sobre o seu amor por ele. A preferida dele era a caçula, a Cordélia, mas ele vai dar oportunidade para que as 3 se manifestem. Então começa a filha mais velha, a Goneril, e descasca, sabe? Se desfaz de amor pelo pai e fala de 1000 virtudes e se desmancha, e isso faz com que o rei Lear sinta-se acalentado, sabe? Coração quentinho. Pois é, um idoso ouvindo um monte de coisas gostosas da filha, coração quentinho. Então Goneril, a primeira. Ele já promete para ela uma grande parte do seu reino, mas ele permite que a segunda filha fale. A segunda, que é a Regan, vai fazer o mesmo tipo de discurso, se desmanchando. Então caberá a Regan e seu marido, tá? As 2 são casadas. A primeira, a Goneril, com o conde de Albany, e a segunda com o conde da Cornualha. Então caberá a elas grande parte do reino. Mas ele ainda vai dar chance para Cordélia. Na cabeça dele, a Cordélia, por ser a filha preferida, seria quem teria o maior discurso e caberiam a ela as mais terras, né? Caberia a maior porção de terras. A Cordélia respira e no começo ela não quer falar. Mas como você não tem nada para me dizer, aí ela pensa mais um pouco e ela fala assim, eu sou sua filha. O amor que eu sinto é o que eu mostro para o Senhor, é o que eu transmito para o Senhor, eu não preciso dizer. Não há nada mais a dizer do que as minhas irmãs já falaram. Eu amo o Senhor. E aí ele insiste que ela fale, e aí ela fala assim, eu amo o Senhor como pai, como uma filha tem que amar um pai. Quando eu me casar, eu vou continuar amando o Senhor como uma filha tem que amar um pai, mas eu vou amar
o meu marido e seguir o meu marido. Quando eu falei para vocês do hotel, a Desdemona fala a mesma coisa para o pai dela. Então tem uma coisa de honra nessas moças, nessa Cordélia, como havia na Desdemona, que ela vai manifestar aí. O Lear, porém, que esperava muito dela, e quanto mais a gente espera, maior é a queda, se a pessoa não corresponde àquilo que está dentro de você. Não que ele não deu conta dessa verdade, ele esperava uma doação e não veio. Ele vai ficar bravo e vai banir a Cordélia. Vai dividir o reino dele entre as duas irmãs, a do meio e a mais velha, e a Cordélia será banida. Naquele momento, naquela circunstância, havia dois pretendentes da Cordélia ali: o Duque de Borgonha e o rei da França. O Duque de Borgonha, quando percebe que a moça não vai ter dote, fala: assim não dá, não quero acordo nenhum, vamos lembrar dos casamentos arranjados, e ele vai embora. O rei da França, porém, diz exatamente o contrário. Ele fala: é a honra de uma esposa, de uma mulher que eu gostaria de ter, que eu encontrei na sua filha. E aí ele leva a Cordélia com ele, se casam, Cordélia vai se tornar rainha da França. Então percebam que a partir desse momento em que o pai decide que não quer mais governar, né, que vai dividir a terra entre as três filhas, e a partir dessa decisão tomada, ele vai acabar perdendo a filha mais nova, a gente vai perceber que tudo vai começar a se abalar em torno desse senhor. E por que tudo vai começar a se abalar em torno desse senhor? Porque ele esperava, ele vai colocar como não só uma expectativa, mas como uma condição, né, dessa doação de parte do seu reino, que as filhas cuidassem dele. Então, o que ele quer? Ele quer continuar com o título de rei, mas ele não quer reinar, porque ele está repassando a responsabilidade. Ele quer continuar com o título de rei, ele quer manter apenas lá uns 100 cavaleiros, né, para garantir as suas amizades, o seu conforto e ser acolhido, né, pelas duas filhas. Pois é, quando ele vai atrás da filha mais velha, da Goneril, ela diz assim: pra que 100 cavaleiros? Pra que essa despesa? Não, eu deixo o senhor ficar aqui na minha casa. Eu deixo o senhor ficar aqui na minha casa. Veja, de rei agora ele virou senhor. E de pai, para quem ele era assim, pai maravilhoso e ela filha prestimosa, ele meio que virou um velho, de um jeito pejorativo mesmo de falar. A gente vai perceber há conversas entre as irmãs sobre isso. Então, não, de jeito nenhum, que 100 cavaleiros, então são 50 e tá tudo certo. O rei não se conforma. E aí ele vai atrás da segunda filha, da Regan. E ela fala: 50 cavaleiros? De jeito nenhum, talvez 25, talvez. E aí ele começa a perceber que ele talvez tenha se dado muito mal. E que o amor declamado por aquelas filhas não era o amor sentido, não era o amor que estava no coração delas. A partir daí, gente, quando ele percebe que a filha que o amava foi embora e que ele tá nesse mundo meio que tá desmontando em torno dele, a lucidez vai acabar indo embora. Quem mais estava ali? Né? A gente tem isso no mundo da corte. Quem mais estava ali no dia em que ele dividiu o reino entre as filhas? Havia um conde, o conde de Kent, que é muito devotado ao rei Lear. Então, no momento em que ele faz a divisão e bane a Cordélia, o conde de Kent fala: cuidado, eu acho que o senhor devia pensar melhor, isso não vai dar certo. O rei, que já estava mordido com o fato da filha, mordido, que jeito horrível de falar, o rei que estava entristecido e enraivecido com o fato da filha não tê-lo bajulado, logo aquela que ele esperava, ele vai também exilar o Duque de Kent. Então, veja que as pessoas que foram verdadeiras e que demonstraram respeito pelo rei e uma tentativa de aconselhamento para que as coisas não dessem ruim, não acabassem mal, essas duas pessoas são banidas do reino. Então ele está ficando sozinho. Existe também um outro conde, o conde de Gloucester, que estava ali presente, que compartilha da opinião do Duque de Kent, do conde de Kent, mas que não fala nada, né? Não se manifesta com tanta ênfase. Então, esse continua ali. As personagens mais lúcidas nas peças do Shakespeare são aquelas mais improváveis. E na maioria delas vai aparecer um bobo. A ideia do bobo da corte mesmo.
Esse sempre fala verdade. O Shakespeare, vamos lembrar que ele é do Renascimento, ele é contemporâneo ao Cervantes, que vai ter o Dom Quixote. E a pessoa mais verdadeira com Quixote era o Sancho Panza, que era um cara do povo. Então, o mais improvável, aquele para quem não se dá muita bola por questões sociais, por questões econômicas, vai ser o mais sábio. E esse bobo, ele fala, tem uma fala bem interessante, que bom eu desmarquei para tirar foto, mas eu escrevi dessa vez. Não vou errar por 100 páginas, 348. O problema é quando eu não enxergo, mas tô chegando, aqui. Eu tirei o marcador para fazer a foto do livro e não coloquei de volta. Aqui. Então veja a conversa entre o Rei Lear e o bobo, e como o bobo fala coisas muito pontuais e dolorosas, mas que o rei precisava ouvir. O bobo diz assim: e tu sabes, menino, ele chama o rei de menino, a diferença entre um bobo insolente e um bobo complacente? Olha a lucidez crítica e a falta de lucidez. Rei Lear responde: não, rapaz, me ensina. Quem aconselhou a ti a tuas terras doar, tem que ficar aqui. Ou ficas tu no lugar, o insolente e o complacente surgem juntos de repente, um com roupas de demente, o outro na sua frente. O bobo sábio, aquele que vai dar conselhos, está aqui. Estás me chamando de bobo? Bobo. Você abriu mão de todos os outros títulos. Esse bobo é de nascença. O bobo fala ao rei que o rei é bobo de nascença. É o único que teria coragem. E é o único que também não é punido por isso. Rei Lear responde: isso não é completamente bobo. Aí o outro diz: não, o bobo respondendo: por minha fé, os senhores e os potentados não me permitiriam. Não posso ter o monopólio da bobagem. Ele, bobo, falando: porque eles não abrem mão da parte deles. E as senhoras também não deixam a bobagem só para mim. Me arrancam a força. Ah, ele já está apontando uma tolice das irmãs. Titio, me dá um ovo que eu te dou 2 coroas. Aí o Rei Lear fala: que 2 coroas são essas? E aí o bobo vai mostrando que, partindo o ovo, tirando o recheio, 2 cascas vazias, é como se fosse o recheio da cabeça do Rei Lear, que por estar vazia, que por não ter sabedoria, acabou dividindo o reino. E aí, para fechar esse diálogo, o bobo vai dizer assim: o Rei Lear pergunta: desde quando te enchesses de canções, Patife? Desses versinhos que eu li. Adquiri o hábito no dia em que tu transformastes tuas filhas em tuas mães. Arriaste os calções e destes a elas a vara de marmelo. Ou seja, o bobo nasceu no dia em que ele, rei, tirou o seu papel de pai e acabou se submetendo às vontades das filhas. E como esse processo aconteceu? Quando ele deu para as filhas o poder com as partes dos reinos. Então o bobo está mostrando para ele: você arriou as calças, você deu a vara de marmelo, você deu o poder para suas filhas, e isso vai te levar à ruína. E não vai dar outra. Então, contei para vocês já que as filhas não queriam recebê-lo. Houve a questão de dar desculpa dos cavaleiros, mas na verdade ele deixou de ser rei. Ele se tornou um velho. Só que nesse meio tempo, gente, ele deixou de ser pai na cabeça dessas moças. E se tornou um velho. Aí você pode falar: nossa, mas isso não depende da educação? Não, nós estamos falando lá, gente, a história tem um pezinho na Idade Média. Tá? Que foi a idade da fonte, a época da fonte, de onde o Shakespeare tirou essa história. Mas mesmo se a gente estivesse falando do século XVI, que era o período em que o Shakespeare viveu, a gente não tem a relação de afetividade entre pais e filhos que a gente tem hoje. Muitas vezes os filhos não eram nem criados perto dos pais. Ainda mais se pensando em realeza. Então, não pense assim: essas filhas estão sendo distantes, cruéis, frias, porque houve uma criação. Não, naquele momento. Elas estão sendo distantes, cruéis, frias, porque não há laço. E aquela com quem havia laço, que era a Cordélia, de quem ele gostava, e que realmente gostava dele, tanto que foi verdadeira, não ficou puxando o saco dele, falando coisas que não eram reais.
né? A foi verdadeira, essa que era verdadeira, ele baniu. Então, olha a falta de sabedoria no envelhecer. Paralelamente a essa história, a gente vai ter, falei para vocês do conde, perdão, condados educados têm uma diferença com relação à extensão da terra, ao poder. Nessa peça só vão aparecer condes, então se eu soltar um duque aqui, você esqueça, só vai aparecer título de conde, não falar. O Gloucester, ele vai passar também por uma situação de enlouquecimento. Tá? Não vai ser, a questão não vai ser tanto a perda da sabedoria como aparece com o Rei Lear, mas de loucura também. O Gloucester tem 2 filhos, Edgar, que é legítimo, e Edmund, que é um filho bastardo. Como filho bastardo e grande vilão dessa história toda, que vai ser esse rapaz, ele não aceita não ter direito à herança, não ter direito social, como o outro filho tem. Então ele vai forjar uma situação com cartas, e olha a desgraça da carta aparecendo em diferentes momentos literários. Apareceu lá no Romantismo, logo a gente vai ver isso também no Primo Basílio, a carta aparecendo para destroçar a situação. Ele vai forjar cartas que mostravam que Edgar, o filho legítimo, queria passar o pé no pai, no Gloucester, que é pai dele também. E ele faz todo um jogo de cena, não quer entregar a carta, e é assim, o conde fica assim mais ávido para saber o que está ali, e nessa emoção ele vai acreditar que o Edgar realmente queria traí-lo. E vai negar esse filho. Porém, o Edmund, antes de entregar a carta para o pai e fazer todo esse mise-en-scène que eu te falei, para dizer para o pai que o irmão não prestava, vai fazer com que o irmão se afaste, contando também uma história para esse irmão de que ele também não seria bem visto pelo pai. Então, essa mente malévola aqui vai afastar o irmão e vai fazer a cabeça do pai contra o irmão de uma forma que, assim, ele fica sendo o bom da história, ele fica sendo aquele que poderia receber a herança e ter direitos sociais, já que o outro não tinha. O que vai acontecer com esse conde de Gloucester? Ele vai ter um problema com o Rei Lear, tá? E também vai ter que se afastar. Quando ele se afasta, ele vai ser preso por conta desse problema com o rei, vai ter a prisão decretada. Vai ter uma cena muito violenta em que ele vai ter os olhos arrancados. Então ele é um senhor mais velho, não tão velho quanto o Rei Lear, mas é mais velho que os jovens que estão ali. Ele vai ficar cego. Ao ficar cego, ele vai se sentir perdido. Estando perdido, ele vai enlouquecer e também vai acabar, daí pelas peripécias da peça, indo para fora, ali do espaço do castelo. E vai ser recolhido por quem? Pelo Edgar, que tinha sido banido. Quando Edgar foi banido, com medo de morrer e tal, pelas ameaças que o irmão tinha incutido na cabeça dele, ele vai se disfarçar e vai ser chamado de o Pobre Tom. Então, o Pobre Tom seria como se fosse alguém ali, um aldeão, alguém que não tivesse casa, que andasse por ali, e ele vai acabar recolhendo o pai. O pai não o vê porque está cego, mas ele reconhece o pai dele. E aí, o pai, na sua loucura, não reconhece a voz do filho, e como perdeu toda a sua honra, sua nobreza, decide se matar. O filho, para impedir, sem tirar a autoridade desse pai, diz que tá bem. Então, o que ele quer? O velho Gloucester quer pular de um penhasco. Ele fala, tá bom. Aí ele leva o pai para um morrinho, assim, porque o pai tá cego. Fala assim, agora o senhor pode pular. Quando o Gloucester efetivamente pula, era um morrinho, ele vai cair. Aí o rapaz fala, meu Deus, é um milagre, o senhor não morreu, então agora temos que ter uma boa vida. E aí o Gloucester não tá entendendo. Veja a coisa da loucura, ele não enxerga. Ele vai lá, tinha a intenção de se matar, tentou o suicídio. Aparece uma voz, como um anjo, uma voz que diz para ele que ele não fizesse isso, ele vai se recompor. E aí, se recompor, mas veja, não é que ele vai ficar bem. Uma pessoa tá cega, enlouqueceu, tentou se matar, mas ele se apega um pouco mais à vida na companhia desse rapaz. O Conde de Kent, quando ele volta, porque ele vai ser
expulso junto com a Cordélia. Não para a França, tá? Vai ser expulso do país. A Cordélia vai para a França e ele teria que sair. Ele também volta. E também volta disfarçado. E a intenção dele quando ele volta é de cuidar do rei. A gente tem pessoas muito ruins, mas a gente tem pessoas muito boas. E o Conde de Kent está percebendo que tem muita coisa errada ali acontecendo. E aí ele volta disfarçado para cuidar desse rei. E ele vai ter toda uma posição perto do rei, ele se apresenta querendo ser servo do rei, o rei não o reconhece, o rei está cada vez mais debilitado mentalmente, não consegue mais reconhecer as pessoas que são verdadeiras ou que não são, há uma tempestade aí no meio, e é exatamente o Duque de Kent que vai fazer com que o Lear ainda se sustente um pouco, porque os maridos das duas irmãs, o Duque de Albany, que é o marido da Goneril, e o Duque da Cornualha, que é o marido da Regan, eles vão fazer uma insurreição junto com outros nobres. Eu fiz uma piscadinha pro Enzo porque ele tá me falando do tempo. Junto com outros nobres contra o Lear, porque afinal o Lear ele podia não estar reinando de fato, mas ele ainda tinha o título de rei. No meio dessa questão toda, o marido da Regan vai morrer, o Duque da Cornualha morre, e o Duque de Albany ainda tá lá, né, acreditando na esposa e tal. Mas você se lembra do Edmund? O filho malvado lá, o bastardo, filho do Conde de Gloucester, que fez o irmão sair, fez o pai sair? Pois é, ele é amante da Goneril. E depois que morre o Duque da Cornualha, ele se torna amante da Regan também. O cara dá um jeito de afastar o irmão, dá um jeito de afastar o pai, ele dá um jeito de acontecer toda uma insurreição na qual o marido de uma das irmãs, de uma das filhas do rei vai morrer, ele já é amante da outra, ele se torna amante dessa que ficou viúva, aí quem vai acabar deixando essa história chegar no único que sobra, que é o Conde de Albany, né, que é o marido da Goneril? Um mordomo. Deixa a coisa escapar. Não que ele fosse boa coisa não, tá? Porque ele é bem podrinho também. Mas deixa a história escapar. Quando o Duque de Albany se vê traído de todos os lados, ele se aproxima mais do rei Lear. E ali estava o Kent, embora disfarçado. O rei de França, tá, vai ser insuflado por sua esposa, né, a Cordélia, a tentar fazer alguma coisa para salvar esse reinado. Não que ele ali não é uma ideia do rei de França de acoplar os reinos, não é isso. Mas ele quer ajudar a esposa, ele gosta da Cordélia. E a Cordélia gosta do pai. Então eles vêm para a Bretanha de novo, só que a situação está tão feia que a Cordélia não vai conseguir chegar no Lear. Havia todo um planejamento para que eles fossem mortos, Cordélia e Lear. A cena em que o Lear entra carregando o corpo da Cordélia. Gente, tem muita obra de arte sobre isso. Tá? Há muitas pinturas. Ela é de trincar o coração. Obviamente que não vai haver a incoerência, a inverossimilhança do Lear ficar lúcido, não é isso. Mas a gente vai sentir a dor desse pai. Porque, querendo ou não, foi aquela que ele baniu. E era a única que o amava. Foi aquela que ele afastou. E foi a única que voltou para salvá-lo. E ela vai morrer sem que ele pudesse ter feito nada contra, e sem o intento de salvá-lo também. Ele não conseguiu salvar a filha, ele não conseguiu salvar-se. Então a gente vai vendo, como todas as tragédias, tudo se desfazendo. E a Cordélia acaba morrendo também. Tanto que ao final da peça, quem sobrevive mesmo era quem estava disfarçado. O Gloucester vai morrer porque tá velho, né? Aquele que ficou cego. Vai sobrar o Edgar, que se disfarçou como andarilho, né? O pobre Tom. Vai sobrar o Kent, que se disfarçou para cuidar do Lear. E vai sobrar o Duque de Albany, que é o marido da Goneril, mas que passou tanta coisa ruim que ele não quer reinar. Então ele fala, vocês se virem aí. E aí ele entrega o reino pro Edgar e pro Kent. E o Kent fala, eu não quero essa confusão. E aí quem ficaria com a herança no final seria o Edgar.
O que é importante a gente perceber? O Shakespeare sempre nos mostrando que as ações têm consequências, que as escolhas têm consequências, que envelhecer não obrigatoriamente é tornar-se sábio. Nós temos sábios de pouca idade, nós temos pessoas idosas muito sábias e pessoas que passam uma vida inteira tendo experiências que deveriam lhes trazer sabedoria, mas que não trazem. Elas não se tornam sábias com isso. Então, essa questão de envelhecer sem sabedoria. Tem a questão da loucura, de você não dar conta das circunstâncias que vão aparecendo aqui, tá? Dessa dor. Tem a questão da criticidade, da loucura crítica, que é a loucura do bobo, que aparece mostrando, olha a situação que se construiu a partir de uma escolha de um rei que não queria mais reinar, mas que não soube ouvir com ouvidos atentos. E sim, ouviu com a desmedida, né, sem criticidade, as filhas que o adularam e acabou perdendo o seu reino, perdendo o amor da sua vida, que era a filha mais nova, e perdendo a sua própria vida. É uma peça que, de acordo com o seu momento de vida, vai te tocar de alguma maneira. Né? Que laços familiares são esses, como eu comentei, é diferente, bem diferente aquele momento do nosso, mas podemos trazer para cá. Essa questão da sanidade, da insanidade, quem é o louco, né? Hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem dúvida de quem é o louco e quem é o são, de como se pode viver bem e que as máscaras sociais, às vezes, são necessárias. Que foi o que fez com que o Edgar e o Kent sobrevivessem. Cuidado que eu não estou falando em ser falso, mas eu estou falando em conseguir fazer alguma mudança. Gente, a peça ela é muito, muito agradável de ser lida. Muito agradável de ser lida, mas assim, dói. A gente vai vendo os nossos idosos, a gente vai se vendo envelhecer. Por exemplo, tá? Vamos pensar, Adriana, infância, adolescência, juventude, o momento profissional. Aí a gente começa a ver, eu tive um filho, meu filho tem 22 anos. Aí tem um momento em que antes você vira o cargo, né? Professora, agora já tem um outro trabalho também. Então a gente vai vendo como as coisas vão mudando. Sabe, o médico que se aposenta, o advogado que se aposenta, a pessoa que era o cargo e deixou de ser. Então, tudo isso, o envelhecer não é fácil. Envelhecer não é fácil. O corpo não dá conta, a cabeça não dá conta, a sociedade não dá conta. A gente tem a questão do etarismo, sendo uma questão bastante discutida e muito atual. A sociedade não dá conta. E a gente se percebe em muitos momentos desse livro. Como sempre, né? Shakespeare. Então é isso. Bem, agora dos pedidos, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, precisamos de inscritos para que o canal cresça, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Semana que vem, o Rei Lear da Steppe, Turgenev, e o Ivan Turgenev é contemporâneo do Dostoiévski, do Tolstói, literatura russa excelente, que vai partir, nesse caso, do Shakespeare, para nos mostrar uma situação que acho que é tão doída quanto essa que a gente viu hoje. Então, o que eu falei? Dê seu like, inscreva-se no canal, eles estão me ajudando lá. Acione o sininho das notificações, comente, vamos conversar sobre Shakespeare, vai rolar essa playlist, né? Vou montar essa playlist, eu tô devendo uma montagem da playlist de dramaturgia e a playlist do Shakespeare, vamos conversar sobre isso e compartilhe esse vídeo, para que o nosso canal cresça, chegue a mais pessoas e falar de literatura é sempre bom. Muito obrigada, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!